Amém? Podem se sentar. Glória a Deus. Mais uma noite, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de entrar na presença dEle. Mais uma oportunidade que Deus nos dá para nos alimentarmos, da palavra dEle. Louvado seja Deus. Vamos orar? Curvem as vossas cabeças, oremos em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade de podermos estarmos reunidos para falar da Tua palavra, para falar, Senhor meu Deus, meu Pai, daquilo que nos traz vida, que nos revigora, que nos traz dia após dia, Senhor. Níveis de perseverança para caminhar em unidade santa, em favor do alvo que é Cristo Jesus. Senhor, nós estamos aqui nos separando mais uma vez para cultuar ao Senhor. Nós não viemos aqui, Pai, para assistir uma apresentação, um show, uma plateia. Não, Senhor. Nós viemos aqui prestar um culto ao Senhor. A nossa entrega ao Senhor. A nossa adoração ao Senhor. A unidade em corpo que forma o cântico suave que chega diante das vossas narinas, que nos traz, Senhor meu Deus, a resposta na medida que o céu se abre, se movimenta, através da oração de justos, como a Tua palavra diz, onde há 2, 3 reunidos, o Senhor se faz presente em favor da Tua nação, do Teu povo eleito, dos santos, os lavados, dos remidos e purificados pelo sangue carmesim do nosso Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Pai, nós louvamos ao Senhor por colocar diante da cruz o Seu amor, por colocar diante da cruz, Pai amado, o Teu Filho em amor, a um Espírito guiado, aleluia, glória a Deus, para nos regenerar de volta, Senhor, a esse sentimento santo em amor diante da Tua santa presença. É por isso que nós estamos aqui, não para prestar, Senhor, meu Deus, meu Pai, uma apresentação, mas retribuir o amor que foi achado dentro de nós, Pai. Ofertar esse amor, Pai amado, que está sintonizado diante da cruz, cujo o Senhor tem nos apresentado mediante a renúncia que nós temos implantado sobre essa terra, pela medida de fé que nos foi poderada, Pai. Obrigado por esse resgate, por essa oportunidade. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por permitir nós acessarmos esse ambiente. Obrigado, Pai, por nos permitir estar à Tua destra, juntamente com o nosso Rei da Glória, que nos aperfeiçoa e justifica, não só em fração de minutos, segundos, horas, dias, anos, décadas, não, Pai, mas para uma eternidade. Nós louvamos ao Senhor por isso. Nós louvamos, Pai, por permitir a revelação do entendimento, do conhecimento, Senhor, meu Deus, meu Pai, está cada vez mais se expandindo pelos níveis de entrega, pelos níveis, Pai amado, de prazeres cultivado diante da Tua presença. Nós sabemos que há um entendimento, há um conhecimento, há uma revelação da parte do Senhor, que eleva homens a níveis mais profundos nessa presença, e nós queremos afogar, Senhor, na Tua presença. Nós queremos imergir, Senhor, numa totalidade, Pai, não ficar na superfície. Que haja nessa noite uma consciência, que haja nessa noite a revelação da verdade sendo aprofundada como raízes ao coração dos Teus filhos,
para que o princípio daquilo que o Senhor determinou como temor que nos leva diante do Senhor a um conhecimento pela plena sabedoria divina da revelação do Senhor, nos favorece permanecer no Senhor. Que dia após dia nós possamos ter essa oportunidade, que dia após dia nós possamos provar disso, pois nós estamos aqui não por impulso, não por curiosidade, não por show, mas por amor, a qual nós encontramos e achamos no Senhor. Eu quero glorificar o Teu nome e bem dizer que o Senhor é santo. Dai-nos um coração puro, Senhor, um coração novo, um coração sem mácula, um coração, Pai amado, que transita em justiça diante dos Teus caminhos, Pai. Um coração, Senhor, meu Deus, Pai, renovado pelo Teu Santo Espírito, por essa graça, Senhor, que somente essa paz, esse sentimento que vem do Senhor é possível, aleluia, nos ofertar, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por cada alma vivente que aqui está, por cada alma vivente que cruza essas portas, cujo o Senhor traz diante desse ambiente como oportunidade, mediante a palavra, como um alimento, como oportunidade para escolhas para uma vida diante da Tua presença, Pai. Que esses homens, essas mulheres não cruzem somente essas portas, mas acessem a verdadeira porta, que é o Senhor Jesus Cristo. A porta cuja Tua palavra já diz que é estreita, Senhor. Que haja, Senhor, mais do Senhor e menos de nós. Mais e mais e mais, Senhor, da consciência, da revelação do Seu Espírito e menos da emoção. Nós não queremos andar em engano, em emoção, Pai. Nós queremos andar na verdade, dia após dia. Nós queremos, Pai, dia após dia andar dentro da Tua verdade. Existe somente um caminho da verdade, é Jesus. Aleluia. É o caminho que nos promove a vida. É sobre esse caminho que nós queremos transitar, Senhor, dia após dia. Estamos aqui, Pai, para declarar diante do Senhor que tens liberdade sobre as nossas vidas. E tudo aquilo que é espírito imundo que tenta se levantar para tentar roubar a semente dos corações, ou colocar distração em nosso meio, em nome de Jesus eu já repreendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja lançado diante do abismo toda obra ao contrário. Que haja domínio sobre cada vida que aqui está. Que haja domínio, haja fruto, haja domínio, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais uma noite. Deus nos dá, como oportunidade. Glória a Deus. A gente não pode perder o amor por Deus. Sabe? O amor é um dos fundamentos que nos faz permanecer dentro de um caminho. Quando a gente perde o foco, o alvo, que é Cristo, e começamos a olhar para o lado, a gente se perde em meio a esse caminho. Por isso é importante nós permanecermos olhando para Cristo constantemente. O adversário tem tentado roubar a atenção de vidas, de pessoas. Mas por que Satanás nos dias atuais tem tentado roubar a comunhão, ou seja, o tempo de muitas pessoas? Porque ele sabe que o que Deus ele tem a ofertar, a colocar, a implantar dentro do coração de vidas, pode proporcionar prazeres maior do que o mundo pode oferecer. Quando a gente vê tudo que está sendo extraído, ou seja, está vindo à tona como matéria-prima, tecnologia, tudo isso que está sendo implantado nos dias atuais tem roubado o tempo de pessoas. Ou seja, as pessoas estão sendo roubadas. O diabo veio para matar e está roubando o tempo, ou seja, a comunhão de pessoas e Deus. Muitos vão dizer, não, Deus conhece o meu coração. Esse ditado de fato é maligno. Quando Deus ele de fato te dá uma palavra, é para você guardar no coração, zelar e se tornar praticante, não ouvinte. Deus ele não te avalia pelo um coração bom, porque bom é a palavra dele estando dentro de você e você sintonizado com a vontade dele. Fora disso, é procedência maligna.
A gente vai ver muita gente com esse ditado popular: Deus conhece o meu coração. Ei, certamente se comer do fruto não morrerás. A meia-verdade está aí. Satanás continua, a serpente continua induzindo ainda pessoas a um conhecimento falso que parece ser verdadeiro. Manipulador, que seduz e faz com que pessoas, de fato, por intermédio dos seus corpos, lancem um pecado para dentro da sua alma. Quando a gente caminha em desobediência, a gente sabe quais são as consequências. As consequências são severas, porque Deus ele é muito justo com a sua palavra. Na medida que Deus ele vai promovendo o conhecimento na minha, na tua vida, Ele vai nos gerando oportunidade, mas na outra mão Ele está nos gerando também uma responsabilidade, ou seja, uma medida de cobrança. Há uma cobrança quando de fato nós expressamos o que nós carregamos. Eu sempre falo que o maior testemunho que nós vamos dar nos dias atuais não é com o microfone na mão, não é na frente, não. É a nossa postura. A maior forma de nós verbalizarmos o Evangelho é quando ele está encarnado, vivificado e sendo exercitado na prática. Jesus, ele vivia o que ele pregava. Ele mostrava na prática e depois ele explicava o porquê que ele agia daquela forma. E é o que na grande maioria das vezes é difícil, é raro de se ver. As pessoas mais falam, mas não demonstram na prática, ou seja, está totalmente na contramão daquilo que de fato o próprio reino de Deus está estabelecido como justiça da parte do Senhor. São muitas falsas doutrinas, muito falso engano, muita gente que busca aquilo que de fato só consiste na consciência dele, a letra, mas ele se aparta da graça, ou seja, do relacionamento. A instrução que Deus sempre nos deu é crescer na graça, ou seja, a graça é o exercício da prática do amor, é a expressão dessa graça que é deleitada dentro de você. As pessoas estão pulando etapas, estão vivendo o meio termo, por isso que muitos vivem no raso. Mas por que vivem no raso? Porque é onde os pés dessa pessoa a leva, né? Você vai aonde você quer, mas quem de fato quer crescer numa plenitude é aquele que mergulha e diz: a correnteza me leve, o Espírito me leve, o Espírito me guie, o Espírito me direciona. Sabe por quê? Eu já não ando com meus pés. Alguém numa plenitude completa está me elevando a nível de profundidade maior, de interação maior, de conhecimento, de revelação. Porque a Bíblia fala de sabedoria, de entendimento e conhecimento. Por quê? Sabedoria, conhecimento e entendimento. Existem entendimentos que são doutrina do Espírito, não são doutrinas implantadas por homens. Aleluia. São entendimentos que são enraizados por intermédio do Espírito de Deus dentro de nós, que nos faz vivenciar um nível mais profundo de intimidade com Ele. Por que tem muitas pessoas que se perdem em meio ao Evangelho? Porque foge dos princípios. Para a gente se manter dentro desses rios, é necessário um entendimento de que quando nós chegarmos a um certo nível, que os nossos pés não der mais toque ao solo, existe alguém que está por nós. Existe alguém que está pegando nas nossas mãos, nos guiando e nos direcionando. Aleluia. A esses níveis de profundidade. E é por isso que eu vou entrar no texto em Lucas, no seu capítulo 18. Nós vamos ver uma parábola que Jesus, ele nos traz como um ensino para um zelo daquilo que de fato nós estamos buscando na doutrina de Jesus, na doutrina do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Lucas, no seu capítulo 18, versículo 1. Glória a Deus. Louvado. Todos acharam? Que vai dizer assim, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar.
Vamos lá, eu vou voltar novamente. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar. Aleluia. Sempre de orar, independente da condição. Estou bem, ora. Está mal, dobra a oração. Há uma condição, orar sempre. E nunca desfalecer, porque a oração não permite você desfalecer. Quando eles começam a sugerir que há uma medida, há um requisito para nos manter posicionado a um nível de não desfalecer, eu só consigo atingir esse nível orando. E quando ele se fala de tempo, ele fala de toda a circunstância que te cerca, em todas as esferas de tempo, seja bom, seja mal, independente da condição. O que de fato tem que prevalecer é a oração, por quê? Porque o dia bom, quando vem, ele vem trazendo novidade, mas ele é encarregado de um perigo, porque o dia bom ele pode te trazer distração. Então a orientação de Jesus é: ore constantemente. Mas e o dia mau? O dia mau ele exige o dobro da oração. Por quê? Porque a pessoa ela começa a orar mais, né? Eu preciso orar mais para buscar solução. O problema dos dias atuais é isso, que as pessoas oram para buscar solução, enquanto quem vive no Espírito ora para manter a presença dele dentro de si. Nós não somos alimentados pelos nossos olhos físicos, por aquilo que se vê, por aquilo que se toca. Nós somos alimentados por aquilo que nos tocou, por aquilo que foi depositado dentro das nossas vidas. Por isso há uma paz que Cristo oferece, que uma vez que essas pessoas provam dessa paz, elas já não se acham, não se encontram mais fora da presença do Senhor. Você pode ver. Tem pessoas que de fato quando se converteram, eles dizem: meu, sem Jesus não dá. Não sei como te explicar isso, mas não tem como, não fecha a conta. Porque há algo que foi implantado dentro do coração dessa pessoa. Essa pessoa entendeu o que é dependência. E na medida que nós vamos transitando a níveis mais profundos, nós vamos adquirindo mais dessa presença. Chega uma hora que você fica embriagado do vinho, da alegria, do amor, da paz, da longanimidade, da benignidade, da prudência, da mansidão. São tantos requisitos que te faz refletir a semelhança de quem Ele é. Eu não estou falando de uma imagem corpórea, mas eu estou falando de um corpo glorioso dentro de nós. Uma graça que é implantada, que nos faz refletir, nos faz impor diante desse mundo uma luz cujo muitos estão ignorando. Sabe por quê? Quanto mais eu mato o corpo de morte, mais eu construo o corpo da vida. Corpo glorioso, em semelhança com Jesus. E Jesus ele orienta dizendo aqui sobre essa parábola, né, no versículo 2. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Versículo 3, também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte, e me importune muito. E disse-lhe o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha só, esse juiz,
ele ajuda essa mulher. Esse juiz, de fato, ele mesmo sendo injusto em não crer, não confiar e não se tornar subordinado a homens, ele implanta uma justiça por conta de como o texto diz, a mulher ficava em cima dele, né? Glória a Deus. Então, o próprio Jesus, ele está trazendo dentro desse ensino que haverá um juízo, tanto para o justo, quanto para os injustos. E o que nos chama mais atenção é justamente aqui no final do texto, quando ele diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É ele dizendo, o que de fato sustenta a tua fé é a oração. A oração tem o poder de trazer, obter esse sentimento que nós resgatamos do alto para as nossas vidas. Eu sempre falo que a fé é um ponto de contato. A fé é como um cordão umbilical, nos conecta a Deus. Ele só nos conecta. A oração, ela é a sopa de letrinha que nos nutre espiritualmente, né? Quanto mais eu oro, a sopa de letrinha vai subindo nesse cordão. A fé é o ponto de contato, é o cordão umbilical, mas o que passa dentro desse cordão são o quê? Os nutrientes, chamado oração. Quem é encarregado de levar a nossa oração? Primeiro, se aplica a perseverança, que é a persistência, como essa mulher fez. Ela teve um nível de persistir, de ficar em cima daquele homem por conta de uma justiça. E o que é que Deus ele exige da gente? Que haja também um nível de perseverança em meio à oração, porque Ele é o juiz. Então ele está dizendo, será que é possível, diante dos tempos atuais, encontrar ainda fé? Porque, salvo engano, Mateus 24:12 vai dizer, ao passar do tempo, o amor de muitos iriam se esfriar. Mateus, é isso mesmo. Glória a Deus, obrigado Espírito Santo por lembrar. Então, veja que essa condição que o próprio Jesus está dizendo, a iniquidade tem aumentado e tem gerado esfriamento do amor. E o que de fato nos sustenta em uma comunhão de plenitude completa com Deus é o que Paulo ele cita em 1 Coríntios 13:13. Diante da fé, da perseverança e do amor, o amor é o maior. Há um pilar que sustenta a fé e a perseverança. Então, na medida que nós nos baseamos na oração, nós estamos estimulando a perseverança. Por quê? Porque há uma medida de amor e fé envolvida. Eu tenho fé porque eu confio. Por que eu confio? Porque eu tenho amor. E por que eu persevero? Porque há uma medida de fé. E o amor me torna condicionado a se manter numa perseverança. Veja que esses três é como um cordão. Eles se unem. É impossível você ver alguém que vai dizer só tem fé, mas não tem amor. É impossível você ver alguém dizendo assim, eu amo a Deus, mas não tem fé e não tem perseverança. Não, a condição ela é completa, ele diz. Há um cordão de três, dobra. A persistência, ela prova de fato a sua fé e prova o seu amor. O amor, ele de fato é uma medida que é provado para Deus, mas a fé é a condição que estabelece a intervenção da parte de Deus na minha e na sua vida. E quanto mais nós perseveramos, mediante a fé, mais o amor cresce. Por isso é importante nos dias atuais nós tomarmos cuidado. Porque Satanás ele tem colocado muitas distrações, muitos prazeres. Ele tem aplicado medidas de entretenimentos que têm seduzido muitas almas. Tem muita gente que tem perdido tudo por escolhas mínimas. É muito sério isso. E o problema de tudo isso é que compromete a nossa salvação. Como eu resguardo a palavra no meu coração? Através da oração. Para me guardar a palavra no meu coração, eu preciso
preciso da oração para trazer esse zelo dentro do meu coração. Salvo engano, em Atos, no seu capítulo 6, versículo 4, vai dizer que nós devemos manter uma vida de perseverança em oração e no ministério da... Por quê? Porque, veja só, porque a oração sustenta a palavra. A oração te traz a lembrança da palavra, da promessa que Ele tem na minha e na tua vida. Toda vez que você está ali esquecendo da palavra, da promessa, Ele não esqueceu. Aí você ora, o Espírito faz o quê? Te lembra da palavra. Aí Ele traz a renovação de mente, a renovação de esperança, de perseverança, de fé, de amor. Tudo que Deus Ele quer depositar sobre a minha e a tua vida. Por isso, há um zelo importante em nós buscarmos o amor pelas Escrituras. E a gente consegue desenvolver amor através da perseverança. E a perseverança exige que a oração faça parte de todo esse escopo. Você nunca vai se tornar um cristão, de fato, se você não tiver uma vida de oração. Porque nunca pode existir um ministério na vida de uma pessoa se a oração, ou seja, o ministério da oração, ele não se iniciar primeiro. Porque a revelação, de fato, do ministério da oração traz a revelação de quem Deus é nas nossas vidas. E a intimidade, a interação, a comunhão revela os valores que Ele tem sobre as nossas vidas. Então a gente consegue reconhecer a identidade de filho. A gente consegue também saber quem está por nós em meio às lutas. Nós temos a revelação também da vontade que Ele de fato quer colocar nas nossas mãos, que Ele quer confiar nas nossas mãos para um nível de perseverança. Vimos a executá-las aqui sobre essa terra. Você está achando que Deus vai aparecer para você numa imagem holográfica assim, ó, eu sou Deus, vim aqui falar com você. Ele vai usar a mim, Ele vai usar a tua vida, na medida da oração. Aleluia. A oração, ela de fato manifesta o ponto de contato de Deus e o homem na terra. Existem muitos ambientes que vivem de atributos de interação, mas existem pessoas que vivem de comunhão. E a oração nos proporciona uma comunhão que nos eleva a servir a Ele com amor, sem perder a essência. Isso não gera só em nós a forma dEle, mas gera a semelhança dEle também em nós. É muito fácil exteriormente nós buscarmos andar parecido com outras pessoas, mas isso é gerado como Ele foi na imagem, na semelhança, aperfeiçoada. Muitos não querem. Porque Deus sempre vai exigir que você arranque toda a tradição, todo o ensino, tudo que foi implantado na medida que você foi caminhando sem Ele. Você foi andando sem Ele por um caminho e você foi passando por caminhos que de fato proporcionou você a ser agarrado por espinhos, a ser agarrado por barros, por sujeiras, por imundícias. Mas Deus ele precisa de você limpo, vazio de si mesmo, para que Ele possa depositar o tudo dEle. O tudo dEle é Ele dizendo, olha, tudo que você aprendeu até hoje pela cultura humana tem que ser esquecido agora. Eu implanto uma sabedoria diferente. Você pode aprender muita coisa com os homens, mas agora você vai aprender através da sua oração, através do seu relacionamento comigo, você vai aprender coisas inefáveis comigo. Então tem pessoas que quando elas se classificam a um nível de seara mais profundo, não para colocar a mão só no arado, mas para ouvir a vontade do Pai, as coisas se tornam diferentes. Aleluia. Agora toda ferramenta que nós precisarmos para exercer o chamado em campo, pela graça voluntária que nos foi concedida, e nós também, quando nós ofertamos isso de volta ao Senhor, automaticamente, qualquer tipo de ferramenta que nós precisarmos para utilizar na seara dEle, Ele vai prover nas nossas vidas. Aleluia. Sabe para quê? Para não dizerem assim, aí só está lá porque eu fiz, porque eu ajudei, porque eu fiz assim, porque eu fiz assado. Blá, blá. Então, se tornar dependente de Deus te classifica a se tornar
na dependência única daquilo que Ele vai trazer como promoção na sua vida. Então, amanhã ou depois, as pessoas não vão poder olhar para você e dizer: olha lá, o filho só está liberto, a filha só está liberta por causa de mim. Não. É por causa da sua oração, pai. É por causa da sua oração, mãe. É por causa da sua comunhão, da sua busca, da sua interação. Tem muita gente se vangloriando por conta disso. Se intitulando que trazem resposta para outras pessoas por conta do seu ego. E não é. Tem muitas pessoas que estão perdendo, queridos, guerras geracionais porque não oram. Tem muitas pessoas que não estão condicionando só a sua salvação a um caminho de perda, de prejuízo espiritual, mas condiciona a própria geração a um risco também. Então, a falta de amor não te faz pensar na sua geração vindoura. A falta de amor não te faz pensar em si. A falta de amor não te faz pensar no teu próximo, porque o amor de Deus está distante. Se o amor de Deus não estiver dentro de nós, nós não vamos cuidar do nosso nem semelhante, nem do nosso familiar, nem de ninguém. Do cuidado através da oração. Por isso é importante nós buscarmos no Senhor isso. E hoje muitas pessoas estão deixando o arado, estão abandonando o barco. Por quê? O que mais é ensinado é: vem para a igreja, Deus vai solucionar o seu problema, só troca a roupa, põe o uniforme e vem. E não é assim que funciona. Irmãos, o caminho é dolorido, já corre uns 5. Se tiver 10, já corre 8. Irmãos, esse caminho, nesse caminho tem espinho, nessa rosa tem espinho. O negócio não é fácil não, irmãos, mas nós temos uma garantia. Nós já somos mais do que vencedor só de entrar com Ele. Não é na nossa força. Então, exige princípios para nós transitarmos com o Senhor nessa terra, para atrair o céu para essa terra. Por que que Elias fez o fogo descer do alto? Por que Eliseu orou e o sol parou? Por que que Daniel, ele herdou livramento? A gente precisa parar e analisar tudo isso. Por que de tudo isso? É mérito nosso? É misericórdia por intermédio da oração. Quando a gente alcança níveis de interação com Deus, quando a oração chega, não é mérito nosso não, querido. É misericórdia mesmo. Éramos para ser consumado, mas a oportunidade que Deus nos consiste dia após dia de se achegar a Ele, é onde está surtindo o livramento para mim e para a nossa geração. Para você e para a tua geração. Quantas vezes Deus dizia: vai, segue, caminha, e dos teus cuido eu, e eu só vendo o resultado. Deus guardando, Deus livrando, Deus protegendo, Deus libertando. Já foi 3 para a glória de Deus. Por quê? Posicionamento. Eu poderia ter perdido 3 pessoas da família, mas eu ganhei para Cristo. 3. E quando eu lembro da morte, eu me alegro, porque o santo se alegra da morte de pessoas no plano físico. Porque ela salta de uma vida cronológica, morte de matéria, mas vivificada em espírito em Deus. Agora cabe a nós a nos mantermos alinhados, a gente não ficar para trás, para a gente alcançar também esse nível de misericórdia e salvação. A gente não sabe o dia e nem a hora. Sabe, antes a gente vê a manifestação de Atos no seu capítulo 2, um cumprimento de uma promessa,
que Deus estabeleceu a um povo que desceria o Espírito dele como em tempo de Pentecoste, encheria um povo. A Bíblia vai dizer lá em Atos, no seu capítulo 1, versículo 14, que eles se reuniam para orar. Antes do fogo descer, a oração tem que subir. O céu tem que se abrir. Todos perseveraram em uma só fé, em um só propósito. Existem chaves para abrir o céu. Ser unânimes no mesmo propósito, no mesmo desejo, na mesma fé, com orações e súplicas. E o que aconteceu? O céu se abre. Joel 2:28, está lá a promessa, que Deus encheria a casa, que Deus derramaria do teu Espírito, e se cumpre aqui em Atos 2, se possível coloca Atos no seu capítulo 2, se cumpre porque um povo se movia em oração, se cumpre porque o povo era movido pelo Espírito da oração, um Espírito que condicionava eles a orarem. Eles estavam em concordância em um só lugar, como o texto diz. E a glória desce e veste todo mundo, meu Deus. Ezequiel 36:26. Quando o Espírito desce, Ezequiel 36:26, sabe o que acontece? Olha o que a Bíblia vai dizer. Deus dá um novo coração para eles. Ele coloca um coração em espírito e não de carne. Ele coloca uma presença que faz eles regozijar unânimes, numa perseverança somente, numa fé somente, num vigor somente, num sentimento igual. Se a oração foi condicionada em se tornar unânimes, é porque um espírito com o mesmo sentimento foi depositado em todos. Porque todos foi condicionado em uma oração. E é isso que falta. As pessoas são formadas nos dias atuais a buscarem em Deus o que Ele pode ofertar exteriormente, enquanto o céu está ofertando para nós uma condição de recebermos partição, aleluia, da presença divina da parte dEle. Algo que vai nos condicionar a uma alegria, sabe, inefável, a níveis mais profundos. As pessoas estão perdendo tempo, estão desperdiçando. Agora imagina, em Atos no seu capítulo 3, Pedro e João na porta do templo Formosa. Eles estavam indo orar, no seu versículo 1 vai dizer. Eles estavam indo para o templo orar, na hora nona, glória a Deus. E ele se depara com alguém que está coxo, paralítico na porta. Imagina quantas pessoas não passaram ali cheia de doutrina, sem o mover do Espírito. Mas havia dois homens que andavam com Jesus. Havia dois homens que estavam aonde os 70 estavam. Havia dois homens que marcariam uma geração. Havia dois homens que viram como Ele é, que pode contemplar o corpo glorioso dEle. Aleluia. No seu versículo 2, a Bíblia vai dizer que aquele homem olha para ele e começa a pedir esmola. Dai-me uma esmola. Pode saltar o versículo 4. Pedro e João, ele vai olhar para ele e vai dizer assim: olha, eu não tenho, cara, o que você pede, eu tenho algo melhor. Eu não tenho prata, não tenho ouro. Ouro é valioso? Prata é valiosa? Existe algo mais valioso do que prata e ouro? Mas aquele homem só queria esmola. Aí ele diz: eu não tenho nada disso, mas eu tenho algo diferente que vai além do ouro e da prata, rapaz. Aleluia. Que vai mudar a tua vida, a tua história, que vai surpreender a todos que estão vivendo uma idolatria, uma vestimenta exterior, sem conhecer a identidade do Espírito timbrada dentro de si. O que eu tenho eu te dou.
Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Sabe o que acontece? Esse homem salta, cheio do Espírito, glória a Deus, foi tocado pelo Espírito. Aleluia. E o que mais me impressiona é que quando ele salta com ele, se põe de pé, ele entra com eles para dentro do templo para orar. Ele não entra no templo para dizer fui curado, ele entra para orar, agradecer. Sabe por quê? O texto está dizendo, e louvando a Deus, andando e louvando. Ninguém entra para um templo para prestar um culto. Nós somos o culto. Nós somos a adoração, nós temos que ser a expressão do cântico, do louvor. O problema é que as pessoas se vestem para ensaiarem, para fazer personagem, enquanto há uma verdade que precisa ser expressada de dentro de nós. Esse homem, ele é tocado, ele é cheio do Espírito. Aonde o Espírito tem liberdade, querido, a novidade de vida. Imagina. Esse homem cheio do Espírito Santo, saltando, salmodiando e dizendo, louvado seja Deus, Ele me curou. Ele entrou junto. Vamos orar. Ele não buscou glória para si. Eles não buscaram status para si. Mas Deus, quando quer exaltar o ministério de uma pessoa que ora, que tem comunhão, Ele faz com que o milagre por si exalte o nome dEle. Imagina, por que nos dias atuais nós não vemos mais isso? Muitos estão trocando uma preciosidade por prazeres insignificantes. Aleluia. A gente precisa rasgar o nosso coração, as nossas vestimentas, e dizer, Senhor, coloca um coração novo dentro de nós. Tira esse coração de pedra, esse coração enganoso. Eu não aceito isso. Enquanto você não buscar uma mudança, você vai viver na mesma condição que todos vivem. Vai ser só mais um ouvinte que senta, ouve uma história, mas não faz parte dela. Deus quer homens e mulheres que estão aptos a qualquer custo receber mais dele. Deus, ele está buscando homens e mulheres que são sedentos pela presença dele. E hoje a gente não consegue encontrar isso, queridos. Hoje está escasso isso. Hoje está difícil nós acharmos isso. Pessoas que de fato se colocam diante do Senhor para serem moldadas. Isaías, no seu capítulo 43, versículo 3, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele derrama a fonte do teu espírito na vida daqueles que são sedentos por Ele. Isaías 44, 3. Deus não só forma, Ele gera a presença. Aqueles que anseiam, que têm sede da presença, de buscar, Ele tem prazer de dar. Se um pai sabe dar coisas boas ao filho, quem dirá o nosso Pai Celestial, que pedindo o seu Espírito e Ele não negará. Senhor, eu não sei onde eu estou, se eu estou no céu, eu estou na terra. Glória a Deus. Irmãos, é uma conexão maravilhosa. Às vezes a vontade que eu tenho é de chorar. Sabia disso? Tem momentos que eu me seguro porque há uma paz, há um sentimento que Ele coloca dentro de nós. Sabe, quando as pessoas começam ali no início da sua caminhada, da sua jornada, elas passam pela dimensão do seu primeiro amor, que tem 7 estágios. Essas pessoas que transitam no primeiro amor, elas estão ali animadas. Nossa, conheci a Deus, agora eu vou falar para todo mundo. Está animada para isso. Está condicionado a falar, porque quer que as pessoas sentem
que ela sente. Mas na medida que você vai caminhando, você vai vendo que o Senhor, Ele permite que os espinhos provam o amor que você carrega. Você começa a falar e você vê rejeição de um lado. Começa a falar para outro rejeição, para outro rejeição. E como você vai lidar sem uma oração para sustentar esse amor e essa graça na tua vida? Não podemos sustentar um amor em meio a uma rejeição. Se torna algo impossível de sustentar um amor sendo rejeitado. A oração nos proporciona isso constantemente. Precisamos perseverar em oração para não perdermos essa oportunidade de recebermos o amor dele numa plenitude completa. Você quer de fato o amor dele por completo? Porque a graça, ela de fato pode se manifestar de diversas formas. Você de repente, não vou dizer vocês, mas muitos que hoje não estão na presença do Senhor, elas não foram tocadas numa plenitude completa, porque a exigência para se manter dentro desse ambiente de adoração requer a oração. Então as pessoas, elas transitam no meio do cristão, entra dentro de uma atmosfera de glória, recebe uma influência, um toque, um convite, aonde é chamado para o arrependimento, para receber o que é grátis, o dom gratuito, que é o amor, é a presença do Espírito Santo. Mas a presença, ela pode ser extingada, por quê? Porque precisa ser mantida, zelada através da oração. Por que muitas pessoas pararam de servir a Deus? Porque pararam de orar. Por que muitas pessoas se mantêm na presença? Porque permanecem em oração. Quanto mais eu oro, menos eu peco. Quanto mais eu peco, menos eu oro. Há, de fato, a evidência da oração na vida de um cristão para compor a ele num corpo de glória, numa plenitude completa, até ele passar por esses níveis da condição de amor. Por exemplo, no início de uma conversão, é aquele amor que a pessoa, se deixar, monta uma barraca dentro da igreja, é ou não é? Sim ou não? Glória a Deus. Irmão para cá, irmão para lá, e vamos fazer um cachorro quente, vamos fazer um sorvete, vamos fazer... É ou não é? Não conheceu o evangelho de verdade ainda não. Por isso fica nessa serenata aí de cachorro quente, mas rapaz, vem para a realidade, rapaz. Sai dessa Marvel aí, essa dimensão Marvel aí, essas histórias de quadrinho. Aí, beleza, você se sente lá, aquele ursinho que todo mundo apalpa, amassa. Como é que você tá? Como é que você tá? Papai, é assim ou não é? Primeiro amor é aquele amor, o pessoal vem e flecha em você, uma abelha, é ou não é? Sim ou não, igreja? Você fica, nossa, entra até mais tofe, né? É assim ou não é, igreja? Aí Deus, ele olha e fala, chegou agora um novo estágio na tua vida. Depois eu vou falar sobre isso, são 7 estágios. Isso aí levaria umas 2 horas para falar. Eu comecei a falar agora, já passou 50 minutos. Não falei nem 10% do que Deus está colocando no meu coração. Sangue de Jesus tem poder. Trava esse relógio aí, Jesus. Para esse tempo aí, pelo amor de Deus. Aí beleza, tá lá. Aí chega um estágio que Deus fala assim, agora eu vou provar seu coração. Deus prova nível de justiça. Porque Deus te faz caminhar em conhecimento. Mas o conhecimento, ele pode, de fato, se voltar contra a tua vida, se você não tiver maturidade. Por isso exige estágios. Porque vai ter níveis
que as pessoas vão começar ali no ambiente, parece que as pessoas se levantam contra a tua vida. Parece. É só uma aparência. Mas espera aí, cadê o carinho? Cadê o amor? Cadê o... Não tem mais. Cadê o abracinho? É ou não é? Não. Tá estranho, tá estranho. É onde Deus olha e fala assim, ó. Te dei amor, te dei carinho, agora é hora de você retribuir isso para você entender o que é evangelho, aonde você está entrando. Aí você acha que você vai vir para a igreja para ficar assim, ô irmão, pelo amor de Deus, rapaz, você está no meio de uma roda de pecadores arrependidos. E Deus, quando quer trabalhar em maturidade na tua vida, Ele vai proporcionar estágios, que Ele vai permitir você ser ferido para você, de fato, ter a evidência do que você carrega, se é momentâneo, emocional ou se é verdadeiro. O que é verdadeiro, permanece. E o que não é, não fez parte do verdadeiro. Só foi calor de momento, emoção. Por isso o evangelho não é para amadores, para emocionados. O evangelho é para pessoas que sabem de fato o que querem com Cristo, com a oração, com a santificação, com a separação. Aleluia. Não tem como nós fazermos parte de um cristianismo que exige de nós a santificação, e a santificação exige de nós o tudo, a separação. Aleluia. Eu me separo, eu estou sendo preparado para perdoar. Eu me santifico, estou sendo preparado para amar. Aleluia. E se eu não faço nada disso, eu estou preparado para julgar o corpo de Cristo. Por isso, pessoas que não oram julgam. Pessoas que oram descansam a um juízo fundamentado em Cristo. Nem o próprio Cristo, Ele julgou. Ele dizia que as palavras de Deus se faziam justiça. E eles sabiam muito bem a condição da palavra que era estabelecida. Jesus se calava porque o juízo era vindouro. E é o que acontece nos dias atuais. Não gostei da igreja, porque os irmãos lá é muito santarrão, os irmãos é muito religioso, toda hora jejuando, toda hora orando. Não é pra mim não, Deus não é tudo isso não, Deus só quer meu coração. Mana, é assim ou não é? Os boca de sacola aí que não sabe o que quer da vida. É ou não é? Aleluia. Cheio de vento, nada do Espírito dentro de si. Só conhecimento vazio. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que hoje, as igrejas, hoje as pessoas estão prostituindo o ministério. Estão deturpando o evangelho. Estão prostituindo, dão uma ira santa na gente que a vontade é de puxar a espada igual Pedro, tem hora, sabe? Mas nós temos que orar para segurar o reggae, é ou não é? Para falar, Senhor, me segura na oração aí, Pai. A vontade de desembanhar aqui, mas... Aí Deus fala, guarda, porque não é a sua justiça. Porque as pessoas, nos dias atuais, estão fechando o coração aonde o Espírito acessa. Elas perdem a revelação do entendimento, do conhecimento e da sabedoria. Quando há o espírito do entendimento, do conhecimento e da sabedoria, há uma revelação mais profunda, porque Paulo diz, o ministério de Cristo não consiste só em palavras persuasivas, mas no ministério de poder. Poder de transformação, de interação, de comunhão. Poder do céu se abrir. Imagina, o povo orando. Fique lá. Como eles sabiam que era para ficar lá? Porque eles ouviram Jesus dizendo, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eles estão lá posicionados e com medo. Por quê? Tinham há poucos tempos atrás crucificado Jesus. Estavam assustados, com medo de pegarem eles e matarem eles. Mas eles estavam apegados, apoiados na palavra de Jesus. Palavra inerrante. Irmãos, o
unânimes em oração daqui a pouco, irmãos. Eles não sabiam qual era a condição de tempo que havia, de vir ou não Jesus. O céu faz assim, ó. Há uma promessa que se cumpre, que ele diz lá em João, no seu capítulo 14. O Espírito Consolador vai descer sobre vós. Há uma promessa que nós sustentamos em nosso coração, que de Joel, no seu capítulo 2, versículo 28, que ainda o céu continua se abrindo para um povo que ora. Há uma oportunidade de recebermos coisas grandiosas da parte do Senhor, que irá nos sustentar para uma eternidade. Esse povo não recebeu só o Espírito, recebeu o conhecimento, recebeu a revelação, o entendimento, o espírito de temor, de fé, de ousadia, de amor, de graça, o que é perfeito. E tudo isso condicionou a eles a andarem de uma forma diferente a qual eles andavam. Agora imagina, Pedro, ele não carrega só a imagem de Jesus, agora ele carrega a semelhança. 3.500 almas para ouvir Pedro e se converte. Sabe por quê? Porque foi gerado algo dentro dele. Isaías 44 vai dizer, aleluia, o próprio Deus diz, eu que te chamei, ó Jacó, que te formei, ó Israel. Há uma formosura, há um aperfeiçoamento, há uma graça que foi descida sobre eles. E eles conseguem agora refletir a palavra com uma autoridade semelhante à de Jesus. Semelhante em poder de transformação. Semelhante em levar pessoas ao arrependimento. Glória a Deus. Naquele tempo, como nos dias atuais, tentaram comprar o que eles carregavam, mas eles não negociaram o azeite. Hoje as pessoas estão negociando o azeite, a presença, estão trocando por coisas. Irmãos, para a gente manter a presença, nós precisamos do governo da oração. Sem oração, nós perdemos a conexão com Deus. Sem oração, nós perdemos o governo, o domínio, a direção de Deus. O ministério sem oração não tem o governo de Deus. Pessoas que não oram não têm o governo de Deus. Não tem o governo sobre a família, não tem o governo sobre a direção, sobre a geração. Paulo vai escrever aos Efésios, salvo engano, no capítulo 1, versículo 4, que ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Satanás, ele tenta interceptar isso constantemente. Salvo engano, no capítulo 1 ou no capítulo 4, eu não me recordo. Aí, ó, capítulo 1, versículo 3. Ele já nos abençoou. Só que Satanás, ele tem seduzido pessoas, veja só. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou. Ele já abençoou? Cadê a benção? Está em Jesus. Está em Jesus. Bênçãos espirituais nos lugares celestiais, hein? Tem bênção melhor e maior do que essa? Ainda está à destra dele? Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, coloca aí. O Espírito Santo está me lembrando dessa palavra. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires peraí, eu me uno a Cristo e Cristo me une às bênçãos do Pai. Mas Satanás, ele está fazendo o quê? Ele está unindo as pessoas às bênçãos e as pessoas estão se afastando de Deus. O negócio é sério, irmãos. O negócio é sério. Quanto mais a gente busca uma vida de oração, mais nós removemos a nossa natureza caída.
Porque todo homem tem uma guerra dentro de si. Todo ser humano tem uma luta interior. Todo ser humano tem uma guerra na mente, no coração, nos pensamentos. E Deus nos deu poder através da oração em trazer uma renovação de mente. Pois a palavra não é para ficar na mente, é para ficar no coração. A perseverança faz isso, vai descontaminar a nossa mente para manter o nosso coração reservado, privado, zelado, para o Espírito Santo repousar sobre ele. Quanto mais comunhão nós buscamos, mais luz de Deus é refletida em nós. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, vai dizer, coloca rapidamente, nós já vamos encerrar. Irmão, parece que eu preguei 10 minutos, me desculpa. Eu precisaria de umas 2 horas para me ministrar aqui hoje. Nos quais, o quê? O Deus deste século, para que... Uau! Cara, quanto mais comunhão, mais a luz, mais de glória em glória eu cresço, a imagem de Cristo e de Deus em mim. Uau! Você sabia disso? Quanto mais comunhão, mais luz. E viu Deus que era bom a luz e disse, haja luz. Glória a Deus. O Senhor está me ensinando algumas coisas, até como é gerado a alma do ser humano. Você sabia? E a luz, ela tem parte nisso. Isso é muito profundo, essas coisas. Se for falar disso, como você chega a uma estatura de glória, a glória é a luz que reflete através da tua vida. Porque Jesus disse, eu sou a luz desse mundo, aquele que andar em mim, em comunhão comigo, não andarão em trevas. E viu Deus que era bom a luz, estabeleceu sobre os afirmamentos do céu e da terra. Aleluia. Há uma luz a ser manifesta em nós de glória em Cristo, que nos faz acessar uma hierarquia de plenitude maior, que gera poder em nós para desfazermos as obras das trevas. Você entende isso, querido? Satanás, ele tem tentado roubar essa oportunidade, querendo fazer o quê? Cegar. Cegar com o quê? Com as distrações terrenas. A Bíblia vai dizer que se os nossos olhos forem bons, nosso corpo reflete o quê? Luz. Oh, meu Deus do céu. Irmãos, eu fico assim, explodindo por dentro. Sabe por quê? É uma glória. Quando você vive a palavra dentro de você, você vive a agitação, você vê o movimento do céu, você já vê o céu abrindo, resplendor, e você já está aqui com vontade de orar, aleluia. Por quê? Porque você sabe, de fato, o poder da oração, o que ele promove na tua vida. E quando você se assenta à destra de Deus, você se assenta porque você ora, você tem comunhão, você tem comunicação, você trouxe a vida para você. A gente vê muitas pessoas sendo seduzidas, sendo cega no entendimento do conhecimento que nos promove. Como a Bíblia diz, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, a palavra de Deus é espírito e vida. Por quê? O que o espírito, de fato, ele se consiste em vida? Luz. A libertação, que você vai ver que demônios não conseguem olhar para o rosto de pessoas. Faz assim. Há uma luz muito forte que cega eles fecham os olhos. Por que eles ficam com os olhos fechados? Porque eles são trevas. As pessoas que elas vivem cativas, elas estão em trevas dentro de si. A alma está contaminada, subjugada a um cativeiro de trevas. O espírito está contaminado. Ele se contamina, mas não vive sobre o domínio, porque o espírito é parte do que a fé se une a Deus. Porque o espírito, quando o homem vai para o pó, saiba, você, eu, nós somos feitos do rascunho da terra, do pó da terra, do pó.
Não é nem da terra, do pó. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Espírito volta para... É o ponto de contato que nós temos com Ele. Oportunidade de voltarmos a Ele. A nossa alma tem que voltar junto com o Espírito, irmãos. Numa dicotomia, Espírito e alma junto ao... Por isso Ele nos deu a oportunidade de reconstruirmos isso por intermédio da pá, que separa a alma do corpo, matéria física, do corpo caído, e nos leva a nossa alma a uma dimensão de interação com o corpo glorioso em Deus. Por isso nós somos equiparados e separados como santos, lavado, remido, purificado pelo sangue de Cristo, porque já fomos mortos com o corpo do pecado corruptível, e agora temos um corpo incorruptível, um corpo glorioso. Meu Deus do céu, me leva logo, Jesus, para me arrebata aqui agora. Aleluia. Irmãos, é maravilhoso quando você começa a interagir, buscando níveis mais profundos de comunhão, por intermédio da oração, do jejum, da palavra. Cara, vai surgir dentro de você um sentimento tão profundo que vai deixar você sedento pela presença dele. Sedento. Então, as demais coisas, elas perdem o sentido. Porque Jesus é o sentido único. Jesus se torna o centro de tudo na minha e na tua vida. E é isso que hoje está sendo esquecido. As pessoas querem mais estar dentro de um ministério por conta de um microfone, por conta de subir no altar, por conta de uma cadeira. Escuta, enquanto muitos pensam numa cadeira física, nós estamos à destra do Pai, sentado junto com Ele, glorificando em espírito, marchando na verdade. Estamos nem aí para cadeira, para carteirinha, para que mano é microfone, irmãos? O negócio é comunhão, presença. Alimentarmos essa chama dentro de nós, para nós desfrutarmos disso, não só por um momentinho, mas sustentar isso para uma eternidade. Glória a Deus. Meu Deus, irmãos, já passou 1 hora. Aleluia. Jesus amado. Meu Deus, irmãos, não é fácil não, né? Vamos se colocar de pé? Glória a Deus. Vamos orar. Escuta, nós aprendemos com a igreja de Atos, capítulo 6, versículo 4, né? Um dos primeiros traços para nós acharmos e descobrirmos as doutrinas do Espírito é a perseverança, a ordem, oração e palavra. A oração traz a revelação da palavra. A oração traz a sabedoria da palavra. A oração traz o entendimento da palavra. A oração traz ao homem o entendimento, o espírito de conselho, o espírito de temor, o espírito de fortaleza. A oração sustenta o que nós não temos força o suficiente para sustentar, fisicamente falando, mas temos um fôlego para devolver a Ele, e Ele tem a retribuir a nós essa glória, essa graça que nos sustenta e nos faz permanecer na presença dEle. Irmãos, precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração. A gente tem que parar, irmãos, de estar na igreja cocheando, dormindo. É uma realidade. Nós estamos caminhando para uma direção sem volta. Após a morte, sexo e juízo. Não podemos perder tempo. Você não pode perder tempo. Se tu parar de orar, tudo para na tua vida. Tudo! Eu disse tudo. Deus nunca nos traz um ministério se o ministério da intimidade não surgir em nossos corações. A oração traz o conhecimento da vontade revelada de Deus, que traz o sustento e a justificativa para as nossas vidas. Por isso tem muita gente que caminha e fica, será que eu fiz a escolha certa? Mas não, irmãos, quando a gente ensina as pessoas onde elas estão entrando, não vai ter tempo para ficar lá, mata logo Jesus, estou aguentando. Não vai ter tempo para isso. Vai saber que são estágios, são fases, que Deus vai promover maturidade para justamente
permitir você acessar níveis mais profundos de interação com Ele. A oração pode te levar em espírito a Deus. Nós somos elevados em espírito, porque nós purificamos a nossa alma em espírito. Eu não ensino para vocês que o que nasce não é a alma nem o corpo, mas é o espírito do homem nasce. Então o espírito agora aperfeiçoa a alma e aperfeiçoa o corpo. E é aí que você passa a ter acesso a dimensões mais profundas. Você passa a ter revelação, visão. Vê o que Paulo ele disse que viu. Vê o que Ezequiel viu diante do seu chamado. Vê o que Isaías viu. Aleluia. Vê o que João viu. Um livro sendo aberto diante dele. Ele dizendo, come desse livro, se alimenta, escreve tudo que tu vê e tudo que tu ouve. A gente precisa resgatar isso. Ouvir a Deus. Nós só vamos conseguir isso através de uma vida de separação. A propósito que Deus de fato ele se revela na sua vida quando você está unânimes com o corpo. A propósito que Deus se revela no particular, como foi com Jesus, mas a propósito que só se revela em corpo. Não existe caminho solo, querido. Não existe caminho solo, querida. O que o diabo mais enche a cabeça de pessoas é: você não precisa de ninguém, não precisa da igreja. Você vai aplicar o seu amor aonde? Na parede da sua casa? Nas panelas? Dá bombril, as mulheres, dá bombril para os homens. Os homens, aleluia, dá bombril para as mulheres. Aplica o amor nas panelas. Não faz sentido. As pessoas estão perdidas. Você precisa de pessoas errantes para você provar o amor que você carrega. Se não tiver quem erra, como é que você vai provar o que de fato você carrega? Se torna impossível. Evangelho é isso. Para de julgar e aprenda a praticar de fato aquilo que você carrega. Quando você julga, é porque você está simplesmente gerando um sentimento de julgo para você mesmo. Você está se julgando. Mas quando você estende a mão, Deus estende a outra e fala: toma mais de mim. Tudo que você aplica em favor de alguém é o que é retribuído a você. Eu sei que essa mensagem vai chegar em muitos lugares. Aqui eu não estou ministrando só para mim, só para vocês. Tem pessoas que vão nos assistir. E essas pessoas, elas vão ter um entendimento o porquê que Deus constituiu ovelhas. É justamente para isso. Você vai provar os níveis de amor que você vai carregando na medida que você vai sustentando a perseverança e a fé. A medida de fé, ela é estabelecida na medida do amor. Porque sem amor é impossível você ter fé. Você não agrada a Deus sem amor, porque a Bíblia vai dizer: é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível agradar a Deus sem... Porque o que sustenta a fé é o amor. Deus vai se agradar de mim sem eu amar Ele? Ser unânime é estar na mesma mesa, na mesma fé, na mesma comunhão, no mesmo propósito, na mesma dimensão de amor, porque Deus é então o Espírito dele está em você. O que foi depositado em você? O Espírito de amor. Essa condição do relacionamento que você carrega, você oferta ao teu semelhante, não é seu, é dele. Então, na medida que você caminha em perseverança, em fé, a medida do amor, ele vai só aumentando de nível. O tanque vai enchendo, você vai rodando mais quilômetros, vai tendo mais experiência, vai provando, né? Aleluia. Mais e mais. Amém, queridos? Guardem isso no coração de vocês. Quando vierem os dias difíceis, Senhor, eu sei que o Senhor permite o homem ser provado. Para ser aprovado, eu bem sei disso. Então eu não estou na minha dependência, eu estou segundo a tua vontade. O Senhor disse na tua palavra que é para mim caminhar nessa direção de justiça.
estou fazendo segundo a tua vontade, ainda que doa em mim, porque é assim. Deus, para Ele te colocar na linha, Ele vai te ferir, até você morrer para você, e o dele ser gerado como vida para uma eternidade. Você que escolhe, ou desfruta de uma vida enganosa, ou de fato se entrega e desfruta dos prazeres que Deus tem a te ofertar. Te garanto uma coisa, qualquer circunstância ruim, qualquer uma, quando você está alinhado numa paz que só Deus Ele coloca como atributo dentro de você, que é a longanimidade, benignidade, mansidão, prudência, Ele já começa a falar do amor. Nada vai te abalar e nem abalar a sua união, o seu relacionamento com Ele. Nada pode te separar dEle. Nem a tribulação, nem potestade, nem porvir, nada. Nem anjos, nada. Nem milagre. Milagre seduz, tá, irmãos? Milagre tem o poder de seduzir. Milagre tem poder de tirar o homem da dimensão do amor em Cristo, em Deus, da comunhão com Ele. Tem pessoas que amam a Deus pelo que Ele faz, já estão perdidas dentro de si mesmo. Até nisso é perigoso. É muito sério isso. Eu creio que Deus Ele está falando com pessoas, está abrindo a mente, está trazendo maturidade, está trazendo aperfeiçoamento, não só para mim, porque para a palavra descer em mim, a primeira palavra desce na gente, é ou não é? Sim ou não? Então o Senhor já alinha a gente, é ou não é? Quanto mais dado, mais é cobrado. Levante as suas mãos assim para o lado. Senhor, eu quero apresentar o teu povo, quero colocar o teu povo diante das suas mãos poderosas e te pedir, Pai amado, que guarde os teus filhos, as suas filhas, de volta para as suas casas, vossos lares. Implanta diante do coração dos teus filhos mais sede e fome da tua justiça, para que os teus filhos possam provar mais do Senhor, para que eles possam reclinar os vossos corações a níveis mais profundos, para que eles caminhem, Senhor, aleluia, não na beira do rio, mas que eles venham, Pai amado, se lançar numa plenitude completa, Senhor. Pai, traga a revelação da tua glória, da tua graça. Assim, Pai amado, como a tua glória se manifestou ali sobre o templo de Salomão, assim como a glória do Senhor se manifestou com o povo quando estava saindo da escravidão de 400 anos do Egito. Aleluia, que a tua glória cerque o teu povo e traga livramento. Senhor, nos ajuda a tua igreja a se manter, Pai amado, unânimes nessa fé, nessa perseverança, nessa graça, nessa glória divina que é a tua presença. Que nós possamos, dia após dia, Pai, sermos capazes de dobrar os nossos joelhos. Que nós possamos, dia após dia, Pai, sermos capazes de sustentar, Senhor, a tua presença. Não aparta a tua presença de nós, Pai. Esse é o nosso pedido, Pai. Nós não somos nada, Senhor. Nós viemos do pó da terra, Senhor. A tua presença, Pai, é tudo que nós temos, Senhor. Que haja, Senhor, meu Deus, meu Pai, liberdade para o teu Santo Espírito, Pai, dia após dia, para que nós possamos conhecer o resplendor da tua graça e do teu Santo Espírito. Eu oro ao Senhor, agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém? Estendam as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todos vós. Todos dizem. Deixa eu falar algo para você.